Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu esqueci de dar um aviso, que está desejando me lembrar aqui agora, que algumas das nossas células estão funcionando normalmente virtual, não é? E algumas, inclusive, menores, com toda a prevenção, até pessoalmente. Então, se você quiser, você pode procurar. Dá um tchauzinho aí para a turma ver vocês, né? O Thales e a Jana, se você tiver interesse em participar de algumas das nossas células. Irmãos, versículo 6 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se-ia aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Senhor, obrigado pela tua palavra. Saímos aqui inspirados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, mudados pelo Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Nós queremos nos conectar contigo nesta manhã, Pai. Tira toda inquietude do nosso coração, toda ansiedade da nossa mente, mas que possamos estar conectados com o Senhor, Pai, recebendo o Senhor uma direção nova para a nossa vida, para as nossas atitudes, no nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um texto conhecido, que também está no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. É uma história que vocês conhecem. Aliás, tem músicas que retratam essa história. E eu não quero, contar de novo. A história é muito simples, o texto é muito claro. Jesus estava numa casa, estava num lugar, reunido com algumas pessoas, com alguns amigos. Nós estamos falando da semana que Jesus foi crucificado, um pouquinho antes da crucificação. E aí, de repente, eu já tive uma oportunidade, uma ocasião de ir a Omã, no Oriente Médio. Cultura muito semelhante até hoje ao que era a cultura judaica, apesar de Omã ser um país muçulmano. A cultura judaica e a cultura islâmica em alguns pontos se assemelham, não é? E aí, quando eu estive lá em Omã, eu me lembro, eu entrei na casa de um grande empresário lá da cidade, Mascat, a capital. E aí tinha um salão grande assim, com um sofá em U. E aí você cumprimentava o dono da casa e você se assentava, à medida que você ia chegando, você se assentava no sofá, até completar o U. Só que só tinha homens maiores de 18 anos nessa sala. Mulheres e crianças estavam em outro cômodo. E aí, quando foi a hora do almoço, os filhos do dono da casa vieram servir o nosso almoço. Não tinha mesa, colocaram no chão e a gente se assentou em volta. Jesus, nessa ocasião, também estava reunido com alguns amigos, alguns homens, conversando sobre alguns assuntos. E de repente, uma cena inusitada para a cultura da época acontece. Uma mulher adentra na sala, não só adentra, como se dirige a Jesus, ou seja, o protagonista da história, aquele que estava conduzindo a conversa, que estava sendo observado. Aquela mulher corre para Jesus e quebra em Jesus um perfume, um vaso de alabastro, que era riquíssimo, preciosíssimo, caríssimo. O Evangelho de Marcos vai dizer que ela quebra aquele perfume e ela enxuga com os seus próprios cabelos os pés de Jesus. Essa é a cena, essa é a história. E eu queria tirar dessa história algumas lições com os irmãos essa manhã. Eu estava caminhando esses dias aqui em Belo Horizonte,
ouvindo uma canção que muito me chamou a atenção. Eu gosto muito dessa canção, e essa canção ela sempre ministra ao meu coração. E parte dessa canção diz assim: muitos querem as suas mãos, nós, porém, queremos os seus pés. Nós queremos os seus pés. A mão de Deus é um sinônimo do favor de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, aquilo que Deus pode fazer por você. Agora, os pés é o que nós podemos fazer por Ele. É nós nos derramando aos seus pés, servindo aos seus pés, nos entregando aos seus pés. Muitos querem a bênção de Deus, mas poucos querem o Deus da bênção. Repetir, muitos querem a bênção de Deus, mas poucos querem o Deus da bênção. Quando a gente vem na igreja, atrás de uma bênção, atrás de um favor de Deus, atrás de, sabe, um milagre, de alguma coisa, poxa, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de uma cura, tem alguém doente na minha família, meu negócio está de mal a pior, a pessoa corre para a igreja. Agora, se está tudo bem, somos da igreja. É porque muitas vezes, infelizmente, nós queremos mais as mãos de Deus do que os pés de Deus. Nós queremos mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. E eu não sei você, irmãos, de sexta para sábado passado, sem ser esse final de semana, anterior, a avó da Gabi faleceu na madrugada, e eu saí daqui correndo, fui lá para Arcos, eu e ela. Sempre que eu vou em velórios e tenho a oportunidade de falar em velórios, é sempre uma situação assim tão delicada, porque nos vem à memória toda uma história, praticamente uma avó para mim. Estou com a Gabi já há 13 anos, é sempre tão sensível. E quando a gente vai a um sepultamento, eu não sei você, mas sabe, a gente fica tentando lembrar tudo que aquela pessoa representa para nós, tudo que aquela pessoa um dia nos fez sentir, tudo que a gente viveu junto, e só o Senhor para trazer alento e conforto e consolo, é verdade. Agora, eu não sei se você já pensou na sua lápide, no seu sepultamento, no dia do seu velório. Ó, Lucas, que coisa mais macabra. O que você quer que as pessoas lembrem de você? O que você quer que seja a sua epígrafe? Essa mulher, Maria, ela aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes a Bíblia diz que ela estava aos pés de Jesus. As 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, as 3 vezes a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus. Nesta ocasião, quando Lázaro falece, morre, e ela vai e se joga aos pés de Jesus. E aos pés da cruz. As 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, Maria está aos pés de Jesus. Essa é a mulher que tem a sua vida se resumida, se espremida, se dita em uma frase: uma mulher que viveu aos pés de Jesus. Muitos querem suas mãos, mas eu quero orar nesta manhã para que nós possamos aprender com ela a viver aos pés de Jesus. Não que seja errado querer o favor de Deus sobre a sua vida, não que seja errado ter expectativa da bênção de Deus sobre a sua vida, não que seja errado você pedir uma intervenção de Deus na sua vida, mas isso não pode ser o principal. Nossa vida, nosso desejo do nosso coração é viver uma vida aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com você pelo menos 5 princípios que a gente pode extrair desse texto. O primeiro deles: Jesus, versículo 8. Só um minutinho.
no Evangelho de Marcos, essa mesma história, no versículo 8, Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 14, desculpa, versículo 8, diz assim, se você quiser abrir lá, Marcos capítulo 14, versículo 8, a mesma história, paralela ao texto que lemos. Jesus diz assim: ela fez o que ela pôde fazer. Ela fez o que ela pôde fazer. Irmãos, uma vida aos pés de Jesus significa fazermos tudo que está ao nosso alcance para Jesus. Ela fez o que ela pôde. É verdade que muitas são as nossas limitações. É verdade que faz da nossa vida, como aqui estamos agora, por exemplo, muitos não podem vir à igreja. É verdade que faz da nossa vida, a gente, enfim, viaja, trabalha e tem uma situação que às vezes a gente distancia um pouco da relação com os irmãos, da amizade com os irmãos. É verdade que faz da vida, você às vezes está numa situação que reduz o seu volume de intensidade e de atividade na igreja. Mas não é com a igreja que eu me refiro aqui, é com Jesus. Será que nós temos feito tudo que nós podemos fazer por Jesus? Por Jesus? Fazer o que você pode fazer. Eu, lá em casa, sou mais alto, né? Aí ontem a gente fez uma comida lá em casa, e aí usou uma panela diferente, e a Gabriela não consegue pegar a panela, fica alta no armário. Aí ela sempre me chama: ô Lucas, você pode pegar a panela? Claro, posso pegar a panela, porque só eu consigo pegar a panela. Eu posso pegar a panela. Agora, será que é só isso que eu posso fazer para ajudar no almoço? Ou tem outras coisas que eu também possa fazer para ajudar a fazer uma receita que a gente queria fazer? Irmão, será que nós temos feito tudo que nós podemos fazer para Deus? Tudo que você pode fazer para Deus? Ou será que nos limitamos a uma vida, a uma rotina que a gente vem ao domingo na igreja, ou assiste aqui pela nossa live, e a gente lê assim um versículo da Bíblia, de vez em quando a gente lê um versículo da Bíblia, e de vez em quando a gente, faz uma oração, e de vez em quando a gente, enfim, faz alguma coisa, mesmo porque a nossa vida é muito agitada, muito corrida, e a gente tem que ficar atento às notícias, porque esse mundo está muito doido, e está todo mundo de cabeça para baixo, e aí os negócios estão indo mal, e a economia está indo mal, e a política é uma confusão, e muita gente precisando de muita ajuda. Então eu não tenho tempo para fazer o que eu posso fazer pelo meu Deus. Aliás, eu quero que o meu Deus me abençoe, para que eu possa fazer mais pelas outras pessoas, mas eu não quero fazer mais para Deus. Maria fez o que ela pôde fazer. O que ela pôde fazer. Você pode fazer mais para Deus. Você pode acordar mais cedo. Você pode ler mais a Bíblia. Você pode estar um dia de jejum. Você pode vir aqui numa quarta-feira de oração. Aliás, irmãos, tem um versículo que eu gosto muito, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler para os irmãos. É um texto que sempre me chama a atenção. Assim também vós, versículo 10, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos ter feito. Se você faz o que você só devia ter feito, você é um servo inútil. Você e eu podemos fazer mais. Você e eu podemos fazer mais. E preste atenção, por mais generoso que você seja, por mais solidário que a nossa igreja seja, por mais boa ação que eu quero te incentivar nessa manhã, que você pratique. A gente tem a caixa ali fora, a caixa da generosidade, a caixa da boa ação, que você pode trazer as coisas e doar. Não é disso que eu estou falando, essa sua relação vertical, a sua relação com Deus.
não é? Doando mais cestas básicas, isso não compensa em absolutamente nada as horas que você deveria gastar aos pés de Jesus. Irmãos, nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Eu estou fazendo um desafio bíblico, está sendo sensacional. Alguns irmãos da igreja estão participando. Nós estamos lendo a Bíblia toda em 100 dias. Eu cresci na igreja e nunca havia feito isso na minha vida, nunca fiz isso na minha vida. Eu só leio a Bíblia no ano, eu leio a Bíblia assim, no ano todo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e quase ano sim ou não, eu faço isso desde meus 15, 16 anos de idade, mas eu nunca havia lido a Bíblia toda em 100 dias. Nós podemos fazer mais. Isso me exige disciplina, isso me exige acordar mais cedo, isso me exige me dedicar mais à leitura da palavra. Você e eu podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Ela fez o que ela pôde, irmãos. Ela fez o que ela pôde. Versículo 3. Vamos seguir no Evangelho de Marcos mesmo. Versículo 3. A Bíblia diz que ela quebrou esse vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Irmãos, Maria não se limitou a fazer apenas o que ela podia ter feito, mas ela fez também o seu melhor. O seu melhor. Ela não deu qualquer perfume. Ela não deu um perfume que estava sobrando na sua prateleira. Ela não deu um perfume que, sabe aquele negócio, você ganha tanto chocotão no Natal, que você vai pegar metade que você ganhou e vai dar para outras pessoas. Ela não fez isso. Ela pegou o melhor que ela tinha e ela quebrou ele inteiro aos pés de Jesus. Muitas vezes, o nosso grau de qualidade de 0 a 10, a gente se limita a uns 5, 6, 7. Enquanto Deus quer ter o seu melhor, o nosso melhor, nosso melhor. Sabe, irmãos, é tão interessante que a hora do louvor e da adoração é um momento assim muito espontâneo, não é? Muito espontâneo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de se render a Deus, de adorar a Deus. Não é que eu estou criticando, nem julgando, longe disso. Mas, alguém que levanta a mão assim, será que não pode levantar a mão assim? Sabe? Será que o seu melhor é isso aqui? Será que o seu melhor é isso aqui? Para vivermos uma vida aos pés de Jesus, não é suficiente fazer só aquilo que a gente pode fazer, porque a gente pode fazer mais, mas é necessário fazer também o nosso melhor para Deus. Nosso melhor para Deus. Eu me lembro quando criança, ia sempre aos domingos com os meus pais, todo domingo na igreja com os meus pais, e naquela ocasião era de costume que homens iam na igreja de terno e gravata. E eu perguntava, por que tem que ir de terno e gravata na igreja? Porque é a nossa melhor roupa. É a nossa melhor roupa. Mudou muita coisa, hoje a gente está mais, digamos, descolado. Pastor Márcio ainda prega de terno e gravata, mas você já vê ele em várias ocasiões sem o terno e gravata, e tantos outros homens e mulheres que foram Abraãos na fé da nossa geração. Mas Deus quer o nosso melhor. Deus quer o nosso melhor. Deus quer o seu melhor. Se você tiver 2 notas de 2 na carteira,
e vai dar uma nota de 2 de oferta, dê a nota mais bonita, dê a nota mais nova, dê a nota menos gasta. Porque isso é você ter uma cultura de entregar o seu melhor para Deus. Vale a mesma coisa, uma nota vale a mesma tanto da outra nota. Mas é você entender que para vivermos uma vida aos pés de Jesus, nós precisamos fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor para Ele. Dar o nosso melhor para Ele. Aquele perfume era o melhor que aquela mulher tinha. O melhor que ela tinha. E o texto segue dizendo que quando ela faz isso, quando ela derrama aquele perfume sobre Jesus, quando ela derrama todo o vaso em Jesus, e não sobra nenhuma gota, não sobra nada, começa os homens, os discípulos de Jesus, que caminhavam com Jesus, e caminharam com Jesus por mais de 3 anos, eles, os discípulos, se fosse hoje os membros da igreja, nós que estamos aqui na igreja, somos chamados de cristãos, observando a cena, falando, não é possível que essa mulher está fazendo um negócio desse, mulher é maluca, tem que ir para o hospício, tem que fazer um tratamento psicológico, terapeuta, psicanalítico, está maluca da cabeça. Não basta entrar na cerimônia, não basta entrar aqui na casa, o que é proibido pela cultura, ela ainda derrama um perfume preciosíssimo. Tem tanta gente precisando aí fora, pastor. Olha, tanta gente está morrendo de frio. Ontem morreram 2 pessoas de frio, antes de ontem em Belo Horizonte na madrugada, e de ontem para hoje em São Paulo. Olha isso, olha o mundo que a gente vive, tanta gente precisando de tanta coisa, é verdade. É verdade. E aqueles homens começaram a criticar ela, poxa, vende isso, a gente levanta uma oferta e a gente dá para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais carentes. Você acha, irmãos, você acha que ela não sabia que ia ser criticada? Claro que sabia. Claro que sabia. Ela estava adentrando, ela estava ferindo a cultura, ela estava se derramando, ela estava entregando o que ela tinha de melhor, de mais precioso, de mais caro, e obviamente que seria criticada. Crítica que muitas vezes vem da própria igreja, dos próprios irmãos na fé, da própria pessoa que você esperava um ânimo, um encorajamento, um vamos junto. Essa pessoa que derrama um balde de água fria, essa pessoa que critica, essa pessoa que traz assim uma apatia. Mas ainda assim, ela fez aquilo apesar das críticas. Se você quiser viver uma vida aos pés de Jesus, você precisa ser capaz de se mover apesar das críticas que você vai enfrentar. E vai vir crítica. E virão críticas. Quando Davi foi lutar contra Golias, a crítica não veio de um qualquer, a crítica não veio de um Zé Orelha qualquer lá, que Davi nem conhecia, a crítica veio do próprio irmão mais velho de Davi, Eliabe. Poxa, o Eliabe que ensinou Davi a jogar bola, que ensinou Davi a dar nó de gravata, que ensinou Davi a amarrar a chuteira, que ensinou a Davi a partir o bife, o Eliabe que para Davi era uma referência de homem, de guerreiro, de valentia, o irmão mais velho de Davi, o próprio Eliabe vem com a ducha de água fria e fala, Davi, você é mal, Davi, sabe cuidar das poucas ovelhas do papai, o que você vai fazer matando Golias? Mas Davi queria viver uma vida aos pés de Deus, e ele não ouviu as críticas. Você vai se movimentar para vir na reunião aqui de oração, vai ter crítica. Você é doido, você vai acordar nesse frio, 6:30 da manhã, para ir na reunião de oração. Para com isso. Vai ter crítica. Vai ter crítica. Essa semana eu estava no norte de Minas, e eu tinha que visitar uma cidade chamada São João de Salinas, Santa Cruz de Salinas. E aí eu pousei na cidade mais perto que tem lá, que é Salinas. E mais 1 hora de carro. E aí quando eu pousei em Salinas, eu conheço um pessoal lá em Salinas, alguns amigos. Eu avisei eles, vou ter um tempinho aí em Salinas.
E eu quero dedicar esse tempinho, porque lá na igreja, nessa igreja especial, tem uma casa de oração maravilhosa. Casa de oração linda, 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 linda. No alto da colina, você vê a cidade inteira, a casa de oração aberta 24 horas por dia, 7 dias da semana. Já tinha ido lá em 2017. E aí eu falei ao pastor, olha, eu vou passar aí rapidinho só para ir na casa de oração. E depois eu vou seguir a minha agenda, trabalho, tem que ir em Santa Cruz de Salinas. Mais 1 hora para ir, outra hora para voltar. E aí eu pousei. E aí o rapaz do aeroporto falou assim, você pausa aqui, você nem avisa o prefeito? Não, você não vai visitar ele não? Não, eu vim aqui, vai lá na casa de oração. Que absurdo, como é que você vem aqui e você não avisa, você quer, e começou a falar. Meu amigo, eu vim para casa de oração. E fui para lá, corri lá, fiquei lá 1 hora na casa de oração, depois segui minha viagem. Vai ter crítica, irmão. Vai ter crítica. Vai ter crítica quando você abrir sua casa para depois da pandemia receber uma célula. Vai ter crítica quando você falar para os seus colegas de trabalho que você está vindo para a igreja depois de um dia de trabalho. Vai ter crítica quando você falar que você está ofertando a obra de Deus. Vai ter crítica quando você parar de assistir novela. Glória a Deus por isso. E você vai começar a ler a Bíblia. Vai todo mundo te criticar, irmão. Mas se quisermos viver uma vida aos pés de Jesus, precisamos ser capazes de ir além das críticas. Além das críticas. Eu me lembro quando a gente começou uma reunião de jovens anos atrás, eu e minha esposa, e falamos com alguns amigos, olha, a gente vai ter um culto sábado, todo sábado, reunião de jovens, e o que não faltou foi a gente falar assim, cara, mas você tem tanto casamento, tanto aniversário, tanta festa, tanta coisa, vocês são doidos, por que vocês vão fazer esse culto aí sábado à noite? Tem tanta coisa para fazer sábado à noite, faz esse culto aí. Bota outra pessoa para fazer esse culto, deixa esse culto para lá, bota esse culto de 1 vez por mês, só o primeiro sábado do mês, sábado é o dia de festa, de aniversário, não sei o quê. Vai ter crítica, vai ter crítica. Que eu e você seremos capazes de ir além das críticas, amém, irmãos? Estou terminando. A Bíblia diz que esse vaso, esse perfume riquíssimo, preciosíssimo, caríssimo, ela entregou só para Jesus. Só para Jesus, presta atenção. Ela não fez 90% para Jesus e 10% para ela, ou 90% de Jesus e 5% para Pedro, Tiago e João, que ela sabia que eram os caras assim, mais bem relacionados. Então vou dar um pouquinho para cada um aqui, para ver se a minha fama fica um pouquinho melhor aqui na turma. Ela não deu 50% para Jesus, os outros 50% ela repartiu para o dono da casa que ela invadiu. É tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Tanta gente que quer agradar todo mundo. Tanta gente que quer agradar todo mundo. Essa semana, uma pessoa me perguntou assim: Lucas, você que é pastor também? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Eu me considero evangélico. Eu falei, que legal, que benção. Mas eu vou na igreja católica. Tem problema? Eu nunca tinha ouvido essa pergunta. Eu falei, mas por que você vai na igreja católica? Eu falei, não, porque como eu me considero evangélico, eu faço as minhas orações para Jesus. Mas lá tem outras opções também. Então, né? Lá para Maria, para São não sei o que, São não sei o que. Então tem outras opções. E aí eu me sinto melhor. Falei, cara, a nossa vida é aos pés de Jesus, sem concorrência. E o que tem gerado concorrência não é imagem, não é outra religião, não é isso. É o WhatsApp, é a televisão, são as séries super legais do Netflix. É isso que gera concorrência. Nosso tempo
Sabe, a gente ora com um olho, mas com o outro olho a gente está olhando o WhatsApp. A gente lê a Bíblia com um olho, mas o outro olho a gente está vendo a rede social. A gente vem na igreja, mas a nossa cabeça está na segunda, está na terça, está na quarta, está no negócio que a gente tem que fechar, está na conta que a gente tem que pagar, está no almoço que a gente tem que esquentar. Irmãos, o que mais me impressionou nas vezes que eu fui à África, eu já fui 3 vezes na África, mais 2 delas com agendas ministeriais. O que mais me impressionou no Sudão, quando eu fui no Sudão e quando eu fui lá em Uganda, é que o culto não tem hora para acabar. A pregação pode acabar, até o louvor pode acabar, mas as pessoas querem ter um tempo de oração a Deus. As pessoas querem se entregar mais a Deus. As pessoas chegavam antes, as pessoas iam embora depois. Sabe, isso me tocou tanto. Eu sei que é uma outra cultura, é verdade. Uma cultura completamente diferente da nossa cultura. Não estou falando de você ir embora ou deixar de ir embora, não é isso. Mas é a sua devoção, a sua entrega. Tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu, Jesus. Quero entregar esse perfume só para o Senhor. Quero entregar minha vida só para o Senhor. Eu quero dar a minha vida só para o Senhor. Eu quero viver a minha vida só para o Senhor. Eu não quero fazer política com a minha fé. Eu não quero agradar outras pessoas com a minha fé. Eu não quero, sabe, ficar negociando o meu tempo. E o que sobra eu dou para o Senhor. Ou até dou um pouquinho mais para o Senhor. E o resto a gente fica aqui, sabe, mercadejando a nossa fé. Irmãos, ela derramou todo o perfume em Jesus. Tudo. Não sobrou nenhuma gota, não sobrou nada, não sobrou nada para contar a história. Tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Gera muita tristeza no meu coração. Acho que eu já contei esse caso para vocês. Quando eu trabalhava com meu pai na empresa, e vez ou outra eu sempre gostei muito de gestão de pessoas, e apesar de não trabalhar nessa área, mas sempre gostei muito dessa área. E aí vez ou outra, para dar uma quebrada na minha rotina de trabalho, eu sabia que estava tendo entrevista de emprego numa salinha de reunião, e aí eu pulava para dentro da salinha sem avisar ninguém, sem avisar nada, e eu mesmo fazia a entrevista. Entrevista padrão, as perguntas são padronizadas, tirando uma outra curiosidade, mas entrevista padrão, eu gosto disso. E não raras as vezes, a pessoa às vezes me identificava pelas redes sociais, e sabe que eu sou pastor, e sabe que a igreja, a empresa, meu pai também é pastor, aquela coisa toda. E se a pessoa tivesse um pouquinho assim de iniciativa, ela ia entrar no site da empresa, e ela ia conferir os valores da empresa, e nosso primeiro valor é nós confiamos em Deus. Então ela já ia ligar assim o tico e o teco, né? E aí, às vezes alguém falava assim, também deixava escapulir na entrevista, né? Como se fosse um diferencial, né? Também sou evangélico, né? Eu tive na igreja, coisa assim. Legal, que bênção, Deus te abençoe. E sempre que a pessoa deixava escapulir esse tipo de coisa, eu perguntava assim: então me conta uma história da Bíblia que você gosta. E a minha tristeza, irmãos, a grande maioria não sabia a história da Bíblia. Aquela da arca grande, com os bichinhos. O Arthur de 2 anos sabe da arca grande com os bichinhos. Tudo para Jesus, irmãos, tudo para Jesus. São pessoas que acham que estão vivendo uma vida aos pés de Jesus, mas não se entregam, não se rendem, não buscam conhecer o Senhor, não tem conhecimento de Deus, Por quê? Porque dividem, porque ficam lá e cá, porque pega o perfume e dá um pouquinho assim para cada um. E por último, o texto diz que
texto diz que Jesus disse a ela assim: ela me antecipou a ungir-me a sepultura. Vocês vão se lembrar que no domingo de manhã, no domingo da ressurreição, as mulheres saíram para ungir o corpo de Jesus, porque o sábado não podia ter trabalho, o sábado era um sábado sagrado, então não podia ter movimento, não podia ter esforço, não podia ter trabalho no sábado. Jesus havia sido sepultado no final da sexta-feira, já no entardecer de sexta-feira. Elas esperam 24 horas, elas esperam o sábado passar, e domingo, antes do sol nascer, bem cedo, diz a Bíblia, elas vão até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Mas para surpresa delas, Jesus não estava lá, Jesus havia ressuscitado. E Jesus fala aqui no versículo 8, olha, ela me antecipou na unção, ou ela me ungiu para minha sepultura, porque Jesus já sabia que no domingo não ia dar tempo daquelas mulheres chegarem para ungir Jesus. Jesus já sabia disso. Ou seja, irmãos, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. O tempo de uma vida aos pés de Jesus não é quando você se aposentar, não é quando você não tiver nada para fazer, não é quando sua conta estiver no verde, suas contas todas pagas, a pandemia tiver acabado, a economia está indo bem. Não é isso, irmãos. Não é isso. Tempo de se viver aos pés de Jesus é hoje. É hoje. É hoje. Nós podemos fazer mais hoje. Nós podemos dar o nosso melhor hoje. Nós podemos superar as críticas hoje. Nós podemos entregar totalmente para Jesus hoje, sem deixar para amanhã. É tão triste quando a gente encontra pessoas que já tiveram experiência com Cristo e hoje estão tão longe dos caminhos de Deus. E a gente pergunta: quando é que você vai voltar? Amanhã eu volto. E esse amanhã nunca chega. Porque na vida com Deus, o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal. Nós precisamos ver a nossa fé hoje. Hoje. Quando Lázaro morreu, Jesus chegando na aldeia de Betânia, vocês vão se lembrar, uma irmã chegou, Marta chegou e falou assim: Jesus, se você tivesse chegado 3 dias atrás, meu irmão não teria morrido. É quando a nossa fé fica ancorada no passado. Fala: Deus, se o Senhor tivesse me livrado desse casamento, quando eu casei 10 anos atrás, daquele mau negócio 15 anos atrás, daquela escola, e tantas coisas que eu vivi no passado, se o Senhor tivesse me livrado disso do passado, eu seria uma pessoa diferente. Nossa fé fica no passado, e você fica reclamando no passado, vivendo no passado, igual Marta. Se o Senhor tivesse chegado 3 dias atrás, Lázaro não teria morrido. E aí vem outra irmã, fala assim, aí Jesus responde: eu vim para a ressurreição. E aí Maria responde: eu sei, a ressurreição do último dia. O futuro. Não, um dia vai resolver. O futuro a Deus pertence. O tempo cura. Depois a gente resolve. Amanhã eu volto para Deus. Amanhã eu volto para a igreja. É alguém que projeta a sua fé para o futuro. Sendo que eu nunca vi na Bíblia Jesus fazer um milagre no futuro. Amanhã você vai ser curado. Todos os milagres de Jesus são hoje. Presente. Na própria crucificação de Jesus, Ele diz ao ladrão ao seu lado:
hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o dia é hoje, de vivermos uma vida aos pés de Jesus, vivermos uma vida consagrada a Jesus, vivermos uma vida buscando conhecer Jesus. Deus nos livre de ser uma igreja que só queremos a bênção de Deus. Nós queremos o Deus da bênção, o Deus da bênção, o Deus da bênção. É verdade que nós precisamos da provisão de Deus, mas mais do que isso, nós queremos conhecer o provedor, o coração do provedor, o coração de Deus. Mais do que as mãos, nós queremos os pés. Queremos os pés. Irmãos, essa deve ser a nossa oração. Uma vida aos pés de Jesus. Você faça tudo que você pode fazer. Você faça o seu melhor. Você faça apesar das críticas que você vai enfrentar. Você se dedique por inteiro, por completo, 100%, tudo. Teu, tudo é teu. Uma canção que a gente canta aqui na igreja há algum tempo atrás. E lembre que o tempo é hoje. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Fique de pé comigo, vamos fazer uma oração. Quero abençoar a sua vida. Não sei se a gente pode cantar uma canção aqui, só podemos ou não. Não sei como é que nós estamos. Não precisa vir todo mundo, talvez só um teclado em voz, um violão em voz. Você que está em casa nos assistindo, Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Que essa palavra produza frutos na sua vida, no seu coração, na sua família. E você que está aqui, eu quero orar por você. Mas antes disso, eu queria te dar a oportunidade de você orar. Você pedir ao Espírito Santo para sedimentar essa palavra no seu coração. Eu gosto de falar assim que na igreja nós temos perdido a oportunidade de selar uma palavra de Deus com oração. Eu pedi os nossos músicos, e levitas para subirem aqui no altar. Eles vão cantar, mas você não vai cantar. Se você quiser cantar, você sobe aqui no altar também. Você vai orar. Você vai orar. Pedir ao Senhor que cele essa palavra no seu coração. Rapidinho, 5 minutinhos. Ore aí no seu lugar. Ore. Deixa que eles ministrem. Deixa que eles gerem uma atmosfera profética. Deixa que eles gerem a atração da presença de Deus através do louvor. Cabe aos levitas, estão aqui no altar. Você vai orar, você vai buscar Deus aí no seu lugar, no nome de Jesus.